capítulo de número 2. Eu quero falar sobre a eficácia da oração em línguas. A eficácia da oração em línguas. Quantos aqui nessa noite estão com algum tipo de enfermidade? Faz assim. Estão enfermos, está enfermo, algum tipo de enfermidade. Existe uma diferença entre doença e enfermidade. Por onde quer que Jesus passasse, por onde Jesus passava e havia um enfermo, ele curava, expulsava, porque a enfermidade é um espírito. Agora a doença, ela é por uma influência também maligna, mas por conta do pecado e da desobediência de Adão. Existem pessoas que estão bem e de repente são acometidas por um espírito de enfermidades. Elas passam a estar enfermas de repente. Estavam bem e de repente estão enfermas. Enquanto nós estivermos ministrando essa palavra, o Senhor vai estar operando cura na tua vida essa noite, amém? O Senhor vai operar cura na tua vida essa noite. Não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você, tem buscado, o que você tem passado nesses últimos meses, nesses últimos dias, talvez nessa última semana, mas o poder do reino vai se manifestar na tua vida e milagres vão acontecer, amém? A oração em línguas ela é uma arma eficaz para o nosso crescimento espiritual. Quando nós observamos a palavra do Senhor, você deixa aberto aí no livro da carta de Paulo aos Coríntios, porque é um texto no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, e é tremendo esse texto. No versículo de número 15 diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Repitam todos comigo: e estes sinais hão de seguir os que creem. Repitam comigo: os sinais seguirão aos que creem. Olha o que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus estava liberando graça, liberando favor, liberando autoridade sobre todos aqueles que creem, que crescem no seu nome. Crescem no seu nome. Jesus disse o seguinte: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Nós precisamos entender algo. A oração em línguas, ela vai nos levar a novas dimensões de poder, a novas dimensões de graça, de favor. Sabe, isso precisa ser uma prática na tua vida diária. Isso precisa fazer parte da tua realidade. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, repitam comigo, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entenda bem, o evangelho que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava, era uma mensagem que
ela trazia consigo uma bagagem de autoridade e poder. O evangelho do reino, ele é poder para todos aqueles que creem. As nossas reuniões, elas têm consigo uma carga de autoridade, uma carga de poder, que se você entender isso no teu espírito, se você receber isso pela fé, você vai ver esse poder se manifestando diariamente na tua vida, no teu caminhar. As nossas reuniões dos lares, elas precisam ser reuniões cheias também do poder de Deus. Nós começamos um trabalho núcleo lá no Vona, e próximo ao núcleo tem um terraço de não sei o que lá. E as pessoas, não, porque lá tem profecia. Irmãos, prestem atenção. Os dons estão sobre nós, estão sobre a igreja. Agora a grande questão é que muitas pessoas são ousadas na carne. E se nós andarmos no Espírito, nós precisamos manifestar a ousadia do Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser ousados também no Espírito, irmãos. As pessoas vão entender e ver e compreender o poder do Evangelho do Reino. Os enfermos são para ficar curados, os endemoniados para ficarem livres, a unção para tocar e quebrar as cadeias, arrebentar os grilhões. Eu coloquei no meu espírito e tenho falado com a minha esposa: todas as reuniões, todos os cultos, seja no núcleo, seja na casa onde nós fazemos a reunião, nós impomos as mãos sobre as pessoas. Se o Senhor liberar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, nós liberamos. E Deus tem trago quebrantamento, Deus tem trago transformação. Agora nós precisamos abrir a boca. Nós precisamos abrir a boca. Se o Senhor der a palavra, fale a palavra. Nós precisamos andar no Espírito e sermos ousados no Espírito. Olha o que Paulo segue dizendo no versículo 6. Todavia nós falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos desse mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta. Repita comigo: falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Paulo, falando à igreja de Corinto, ele começa a dizer: olha, todavia nós falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, mas nós não falamos a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele fala o quê? Mistérios. Paulo diz: olha, eu falo a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quando você ora em línguas, você está falando mistérios, você está falando a sabedoria de Deus. Vocês estão entendendo? Quando você começa a orar em línguas, você está falando a sabedoria de Deus, você está falando mistérios. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha o que a palavra diz no versículo 9, como é tremendo esse texto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você começar a orar em línguas, você vai entender o poder das grandes coisas que virão sobre a tua vida, porque as coisas que Deus preparou são aquelas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
Eu quero fazer um desafio a cada um de vocês que estão aqui. Passa um mês orando 1 hora em línguas todo dia. E eu vou dizer algo para você, muita coisa na tua vida vai começar a mudar. Nós estávamos ali compartilhando, eu sempre fui alguém, o pastor Flávio ele é metódico ali, ele tem uma planilha com todos os gastos dele de finança, tudo ali anotadinho. Nos últimos 10 anos, o apóstolo Edivar vem falando comigo no discipulado sobre me organizar financeiramente. Porque eu sou o seguinte, eu ganho dinheiro, eu vou lá e gasto. Eu não tenho esse negócio de guardar, de não sei o quê. Eu não sou assim, se alguém fala assim. Meu pai, uma vez a gente vindo da cidade, eu fui receber um dinheiro e ele veio no caminho reclamando comigo, porque tinha um cara tocando gaita, eu jogava um dinheiro. Tinha um cara com uma caneca, eu jogava um dinheiro. Tinha um cara no trânsito que jogava bolinha, eu dava um dinheiro. Ele falou, pô, você vai chegar em casa sem nada no bolso. Se você vir, todo mundo que parar e pedir e você der, você vai ficar sem nada. Porque isso faz parte da minha natureza. Mas quando eu comecei a orar em línguas, irmãos, incrivelmente a minha vida financeira ela começou a entrar em ordem. As coisas começaram a se alinhar sem que eu percebesse, sem que eu fizesse nenhum tipo de esforço. O Senhor foi colocando as coisas em ordem na minha vida. Porque quando você ora em línguas, a Bíblia diz que a oração em línguas é uma oração que ela parte do teu espírito. E a Bíblia diz que o teu espírito ora bem e você fala mistérios com Deus. Logo o teu entendimento ele fica de fora. Então você não está orando o que a tua alma deseja, mas você está orando o que você no espírito precisa de verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você está colocando diante de Deus somente aquilo que você precisa de verdade. E a ansiedade, aquela coisa de comprar, não tem aquela ansiedade, aquela compulsividade. Quantos já sentiram vontade de entrar no shopping e sair comprando tudo? Né? Eu também tenho essa vontade, só não tem como, né? Mas, né? A vontade, né, ela tem que dar e tem que passar, porque senão, né? Então eu tinha essa coisa de querer comprar, e eu comecei a orar em línguas, irmãos. E essa ansiedade, ela foi saindo da minha vida, ela foi sendo arrancada. Logo, aquele que tem problema na área sexual, problema de prostituição, se você começar a orar em línguas, sabe, o teu espírito vai começar a colocar diante de Deus as tuas áreas de fragilidade e você vai encontrar mudança. Se o cara tem problema na área do homossexualismo, se ele começar a orar em línguas, ele vai ser transformado por Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não há uma área que você tenha problema que a oração em línguas ela não comece a romper e a transformar essas áreas. Olha o que o texto diz: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, pois se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo, repita comigo, disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Talvez se nós começássemos a falar e conversar, sabe, o que isso pode te proporcionar, o que a oração em línguas pode mudar na tua vida. Talvez se você tiver uma mente natural, uma compreensão natural, você não vai entender, porque parece loucura. Como palavras ininteligíveis, palavras que a tua mente não consegue compreender nem captar. Como é que essas palavras podem mudar alguma coisa na tua vida? A mente natural, ela não consegue compreender as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você ora em línguas, você começa a fazer um download na mente de Cristo. Aquilo que o apóstolo falou aqui, você vai começar a carregar. Você começa, e você vai orando em línguas, e vai carregando, você está fazendo um download da mente de Cristo. Tudo aquilo que está em Deus, a sabedoria, o conhecimento, a revelação vai descendo ao teu entendimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Abra a tua Bíblia, nós não temos muito tempo. Em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, então não importa o que você esteja vivendo hoje, as lutas, as aflições, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não temos, com perseverança o aguardamos. Olha o versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito, repita comigo, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito vai te ajudar aonde? Nas tuas fraquezas. Então você precisa começar a desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Por que nós estamos falando especificamente sobre a oração em línguas? Porque a Bíblia, a maioria de vocês leem, e se você não lê, você precisa ler a Bíblia. A adoração, ela é parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Agora nós precisamos utilizar essa ferramenta da oração em línguas, porque a Bíblia diz que da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, as tuas áreas de fraqueza. Se você começar a ter comunhão com Deus no Espírito, buscando a Deus, orando em línguas, olha o que o texto diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis, um gemido inexprimível do Espírito, ele começa a interceder por você nas áreas de fraqueza que você tem. Você recorre ao trono da graça orando em línguas,
Porque quantas vezes, sabe, antes de uma situação, quando veio a tentação, você foi ao trono da graça dizendo: Senhor, me livra, me dá graça, me livra. Mas nós não sabemos orar como convém. E você orou, recorreu ao trono da graça e caiu. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. As nossas reais necessidades são colocadas diante de Deus. Tem problema na área de vício, drogas, ora em línguas. Ore em línguas e você vai ser transformado. Mas sabe, a religião, ela mistificou a oração em línguas. As pessoas acham que precisa de uma bateria, um dom. Repita comigo, é um dom. Repita bem forte, é um dom. Logo, se é um dom, se foi liberado sobre a tua vida, você pode orar aonde você quiser, e em qualquer momento você pode orar. Estou falando de uma prática diária de vida. Você pode estar cuidando da tua casa, varrendo a tua casa, orando em línguas. Irmãos, eu comprei um relógio de cronômetro, e eu boto esse relógio aqui às vezes à noite quando eu venho para a reunião, mas eu às vezes me sinto nu com esse relógio aqui no braço. Porque eu estou tão acostumado com o relógio de cronômetro, porque é uma forma de se disciplinar. Porque às vezes nós não temos uma disciplina. Estou falando de mim, eu nunca fui alguém disciplinado. Então, aquilo me ajudou como uma ferramenta, porque eu vou lá, zero o cronômetro quando eu acordo, que eu piso no chão, às vezes eu não falo nem com a Michelle, falo com ninguém, eu já começo a orar em línguas, cheio de nódia, mingau das almas ainda, né, que, como dizia minha avó, né, e aí eu vou para o banheiro já orando em línguas. Aí quando eu vou escovar o dente, eu paro o cronômetro, escovo o dente. Aí eu vou para a sala e vou orando em línguas. Mas você não precisa ir igual um louco. Ora, catarabação. Não é assim, amém? Não é não que isso seja loucura, né? Se você for assim também, bem, né? Mas se tiver força, já tiver no pique. Porém, é orando consigo mesmo. Oh, Deus. Às vezes a Michelle briga comigo porque às vezes a gente está junto e não está junto ao mesmo tempo, né, em alguns momentos. Porque já entra no... Porque preste atenção, não é um sentimento, é uma construção. Às vezes você pensa que vai construir algo no teu espírito. Às vezes você pensa que você precisa sentir algo. Existem momentos que você vai sentir sim um toque, você vai sentir algo no teu corpo queimando, você vai sentir os teus pés. Tem momentos que você não vai sentir nada, e esse momento, a maioria dos momentos é assim, você não sente nada porque é por fé. Repita comigo, é por fé. Por fé. E aí você está dando faxina na casa e está orando em línguas, está dirigindo o carro, está orando em línguas, está indo para o trabalho, está orando em línguas, e vai com o relógio de cronômetro. Porque quando chegar no final do dia, você vai falar assim: eu orei 1 hora hoje. Quero te dizer algo, te fazer um desafio. Se você está com um problema na tua casa, com a tua mãe, com o teu pai, com alguém, te desafio a orar 1 mês, durante 1 hora em línguas. E ao final de 1 mês, você vai ver o resultado que vai operar e vai acontecer dentro da tua casa. Está com um problema no teu casamento? Ora 1 mês, durante todos os dias, 1 hora em línguas. Você vai ver como Deus vai operar na tua casa e na tua família. Está com problema na tua saúde? Ora em línguas. Amém? Está com problema financeiro? Faz o quê? Ora em línguas. Porque quando o Senhor diz que Ele vai suprir as tuas necessidades em glória, é verdade. Porque o Senhor tem suprido as nossas. Tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Irmãos, e às vezes existem pessoas que ainda não oram em línguas. Eu quero te dizer algo, é simples. É por fé. Sabe, você não precisa. Às vezes as pessoas acham que tem que sentir algo, tem que sentir, porque falaram que existem pessoas que sentem. Quando eu me lembro, eu congregava numa igreja
assim, que não tinham o hábito de orar assim. E uma vez o apóstolo Edivar, a igreja local ainda nem existia, e ele falou assim: você ora em língua? Eu falei assim: não. Ele disse: quer orar? Eu quero. Ele entra aqui no carro, colocou a mão na minha cabeça: Espírito Santo, toca ele para que ele ore em línguas agora. Ele abre a tua boca e pode começar a orar. Eu orava, eu nem trepidei. Mas depois o Satanás ficou lançando seta na minha mente, dizendo: tu está imitando. Tu está imitando. Porém, quantos aqui falam português? Quando eu estou falando em português, é a mesma linguagem que você fala, não é? Então, quando eu estou falando em línguas, imagina que se cada pessoa tivesse que falar completamente diferente de outras pessoas, porque, irmãos, existem palavras e momentos em que você vai falar muito parecido ou igual a uma linguagem que alguém foi batizado nessa língua e vai falar. Tem momentos que às vezes vai sair uma palavra só, você vai receber e é por fé. Tem pessoas que têm dificuldade de parar. Eu tenho dificuldade na área da bebida. Você vai parar se você começar a orar em línguas. Agora é simples. Quando impor as mãos, abre a tua boca, porque a gente tem que mandar a pessoa abrir a boca, porque se você impõe as mãos, a pessoa fica assim, ó. Você já viu alguém falar de boca fechada? O primeiro princípio é o que? Abre a boca. E ela vai começar a fluir. Ela vai começar a fluir. Ela vai começar a fluir. E nem precisa. Ontem no grupo, quando nós começamos a reunir, porque nós temos tido essa experiência no grupo, e toda reunião nós oramos, toda reunião, e nós oramos e profetizamos, e o Senhor batiza com o teu Espírito, e semana após semana sempre tem alguém sendo batizado no Espírito Santo. Na reunião foi a dona Alessandra, e o povo começa a cair, o mistério começa a rolar. E na outra semana foi a Raíssa, e assim sucessivamente. Ontem nós liberamos uma palavra sobre uma senhora. Ela começou a chorar, mas ela só ficava glória, glória, glória. Eu falei: não é para falar glória, é para orar em línguas. Às vezes é só abrir a boca. É só abrir a boca, está aí, sabe, está aí, é só abrir a boca, porque não vem do teu entendimento. Outro dia eu falei aqui, não é uma doutrina, amém, é uma experiência pessoal. Eu só leio a Bíblia orando em línguas. Eu só leio a Bíblia orando em línguas e eu entendo tudo que eu estou lendo. É uma experiência pessoal, não é uma doutrina. Você não tem que fazer assim, você pode fazer da forma que o Espírito Santo te dirigir. Eu não peguei a Bíblia, eu falei: vou ler a Bíblia toda. Aí comecei a ler a Bíblia orando em línguas, e fui embora. Irmãos, nós precisamos entrar em Deus. Precisamos entrar em Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Versículo de número 1. Olha o que Paulo segue falando: segui o amor e procurai com zelo. Repitam comigo: os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque aquele que profetiza, ele edifica a igreja. E o que ora em línguas edifica quem? A si próprio, a si mesmo, certo? Olha o que o texto diz no versículo 2: pois o que fala em língua, ele não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Em espírito, ele fala o quê? Mistérios. O que está falando em línguas, ele não está falando a homens, ele está falando diretamente a quem, irmãos? A Deus. Quando você ora em línguas, você está falando diretamente a Deus. A Deus que você está falando. Você não está falando a homens, você está falando a Deus. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Estou falando aqui de duas situações completamente diferentes. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Essa palavra no grego é oikodomeu, que quer dizer construir uma casa, erigir uma construção.
presta atenção, quando você ora em línguas, você está construindo uma habitação no teu espírito, um lugar onde Deus vai morar em plenitude. Quando você pega o Evangelho de João, capítulo de número 14, o texto diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Como é que Jesus prepararia lugar? Quando ele foi para a cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus após 40 dias, e enviou o Espírito Santo a todo aquele que crê, amém? A todo aquele que o recebe. Ele começou a preparar lugar, porque ele diz: vou preparar-vos lugar. Através da comunhão você começa a edificar, construir uma casa no teu espírito, aonde ele vem habitar. Porque o texto de João 14, 26 diz assim: aquele que me ama guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Mas fala para a pessoa que está do teu lado: você precisa construir no teu espírito uma casa para que ele possa habitar, uma morada para que ele possa habitar. Quantos estão entendendo? Quantos podem aplaudir a Jesus, amém? Aplauda Jesus com o seu melhor aplauso. Com o seu melhor aplauso. Agora Paulo quando ele fala assim que é importante profetizar, porque o que profetiza edifica a igreja, ele não está menosprezando a importância do orar em línguas, mas ele está colocando cada situação no seu lugar, porque o que profetiza edifica a igreja. Porque existem pessoas aqui que não oram em línguas. Nós passamos aqui cerca de 20 minutos orando em línguas. Quem estava aqui pode ter sentido até uma atmosfera diferente, mas não entendeu nada. Então você não foi edificado. Está entendendo? Mas quando eu começo a te explicar a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trazer esse entendimento ao teu espírito, e agora você está sendo edificado. Está entendendo o que eu estou falando? Olha o que o texto segue dizendo. Versículo de número 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Em outras palavras, vocês não iriam compreender o que eu estou falando, porque quem fala em línguas edifica-se a si próprio. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Se estareis como que falando ao ar. Presta atenção, eu estou falando para vocês aqui palavras inteligíveis, porque nós estamos edificando a casa. Agora, para edificar a morada, você precisa orar em línguas. Olha o que o texto diz lá no versículo de número 13: pelo que fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se orar em línguas, o que acontece? Versículo 14: pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora mas o meu entendimento fica sem. Você não vai entender, mas você está orando de verdade. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirás o indouto amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Se eu começar aqui bem dizer a Deus em outras línguas, como é que o Guilherme pode dizer amém, se ele não está entendendo o que eu estou falando? Agora olha o que o texto diz: em verdade tu dás bem graça, mas o outro não é edificado. Agora Paulo falando à igreja de Corinto: eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Olha para cá, olha o que Paulo estava falando à igreja de Corinto. Ele não estava dizendo que não era importante, muito pelo contrário, ele estava colocando cada coisa no seu devido lugar. E ele ratifica dizendo: olha, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu oro em línguas mais do que todos vós, o apóstolo Paulo estava falando.
Então quando Paulo pegava o navio e saía de uma cidade para outra, ele ia fazendo o que no navio? Orando em línguas. Quando Paulo pegava um jumento e ia subir para Jerusalém, saindo de uma cidade para Jerusalém, ele ia fazendo o que no caminho, no jumentinho? Orando em línguas. Na cavalgada, orando em línguas. Orai em todo tempo. Orai em todo tempo. Olha o que Paulo fala no versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 em línguas. Nós poderíamos aqui orar a reunião inteira em línguas, que ninguém seria instruído. Mas se Paulo disse, se eu falar 5 palavras com entendimento, eu estou te ensinando. Mas se eu falar 10.000 em línguas, eu não estou te ensinando nada, isso é uma verdade. Eu estou edificando o meu espírito. Agora, quando nós oramos em línguas aqui, durante esse período, qual o objetivo, irmãos? Nós estamos numa caminhada te instruindo, te ensinando. Porque o objetivo não é você orar em línguas na reunião do corpo, é você orar em línguas na tua casa, no teu dia a dia, na tua vida diária. Amém? Glória a Deus. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos a profecia, de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Quando você ora em línguas, o incrédulo olha e fala: que isso? O que está acontecendo? A oração em línguas, irmãos, é algo muito simples. Nós poderíamos citar aqui muitos outros textos e falar muito aqui sobre isso, mas eu quero simplesmente que você entenda algo. Se você estabelecer isso como uma prática de vida, muita coisa na tua vida vai mudar. Situações que você tem combatido e lutado contra elas há anos, elas vão ser transformadas, elas vão mudar. Sabe, muita coisa vai mudar se você começar a orar em línguas. Muita coisa. É impossível que você tenha uma vida no espírito e continue fofoqueiro. É impossível que você tenha uma vida no espírito e continue mentiroso. É impossível que você tenha uma vida no espírito e continue com os mesmos hábitos e as mesmas práticas do passado. Quando nós observamos a palavra do Senhor no Evangelho de João, precisa nem abrir capítulo 3, versículo de número 3. Esse texto é tremendo. Olha o que diz no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Repitam comigo, mas o que é nascido do Espírito. Repitam todos, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O texto não está dizendo o seguinte, que o que é nascido do Espírito, ele tem um Espírito. Ele é Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então você não tem corpo, alma e espírito. Você é espírito, tem uma alma e possui um corpo. É o que a Bíblia está dizendo. Agora nós precisamos entender que esse caminho é um caminho de simplicidade. Nós precisamos entrar nesse caminho. Durante anos, sabe, o trabalho do ministério às vezes me cansava, me deixava, sabe, com uma fadiga daquelas, me cansar. Porque às vezes você sai de uma casa, ouve um monte de problema, ora, ministra, e aí você vai para outra casa, ora, ministra, sai, vai para cá, visita ali, sabe, um cansaço, um problema de um monte de gente na cabeça, e eu ficava exausto, querendo entrar de férias. E aí quando eu entrava de férias, né, eu ia para as férias e voltava das férias, e os problemas estavam todos eles no mesmo lugar onde eu havia deixado, e eu não encontrava descanso. Você só entra no descanso orando em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, o Senhor começou a tirar da minha alma essas preocupações, e eu comecei a depositar nele
O fardo eu comecei a lançar sobre ele. Comecei a lançar o fardo sobre ele e entrar no descanso. Se nós orarmos em línguas, muita coisa vai mudar. Se você começar a orar em línguas, muita coisa vai mudar. Se desafie, comece com 10 minutos, 20 minutos diário. E aí, se você conseguir mais, com o relógio, o cronômetro, ora meia hora, 1 hora. No outro dia, hoje eu vou orar 2 e vai cronometrando a sua caminhada para o trabalho, a tua volta, teu tempo no banheiro, teu tempo no chuveiro, no banho, no volante, dirigindo, todo o tempo orando em línguas. E aí no final do dia você vai falar, eu orei hoje 2 horas, no outro dia eu orei 3, orei 4. Tiago está lá no volante, vai ser batizado no Espírito Santo, está lá no ônibus do volante. Ora, Shuri, anda lá, vassoura, mandarava, cala, orando em línguas, orando em línguas. Consigo mesmo, se orar, não posso fazer. Não precisa parecer maluco não, só balbuciar. Agora, tem que balbuciar, não pode orar só no entendimento não. Falar é falar, não é pensar. Falar é abrir a boca, pensar é outra coisa. Pensar a tua alma, teu pensamento vai embora. Agora, quando você fala, você está lançando a palavra, não tem jeito. Porque a profissão de motorista de ônibus é uma das mais difíceis do planeta. Porque no ônibus entra 300 a 400 passageiros por dia. Dos 300 a 400, pelo menos 150 a 200 são mulheres. Se uma média de 5% tiver endemoniada e começar a olhar para o motorista, amar para o motorista, pelo menos 5% é 3, 4, 5 por dia. Então você imagina o nível de endemoniamento que o cara deve vazar uma carga no final de um mês. É verdade ou não é, Thiago? É estatístico. Nós precisamos entrar em outros níveis orando em línguas, amém? Amém, irmãos? Fique em pé em nome de Jesus.